Olá, queridos, bom dia. Meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca, hoje, dia 25 de setembro de 2022, dentro desse conjunto de aulas que eu chamei de Deus e a Humanidade. A aula de hoje, o tema da aula de hoje é o homem como criatura de Deus, né? Então, os temas da aula de hoje vão passar pelos seguintes temas, né? Primeiro, a criação do homem, né? Obviamente, estamos falando de criação da condição humana, do gênero humano, né? Estamos falando daquela passagem do Gênesis que já vamos ler. Então, trata-se, obviamente, de homem e mulher. E vamos abordar essas quatro palavrinhas que geralmente vêm associadas, né? Corpo e alma, e carne e espírito. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, aqui duas razões básicas para a gente estar usando homem como sinônimo de humanidade. Primeiro, a regra básica do português, né? A regra clara da norma erudita, da norma culta, da língua que nós, através da qual nós estamos nos comunicando, né? Então, homem designa tanto o gênero masculino como a humanidade. Esse é um uso não só regular da língua, é um uso gramatical correto, como é largamente utilizado, historicamente utilizado, então estamos utilizando dentro dessa mesma lógica. E outra, sem a qual, né, da qual a gente não pode deixar de lembrar, as palavras de Paulo, né, em Jesus, já não há mais homem e mulher, senhor e escravo, né, grego e judeu, somos todos filhos dele, né? Somos todos filhos de Deus. Somos todos da mesma família. Então, a questão é uma questão óbvia e superada, né? Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, aves, animais domésticos e toda a terra. E Deus, essas são palavras de Deus no Gênesis, né? E Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Criação do homem, que obviamente é a criação de homem e mulher, e imediatamente a proposição, né? O decreto divino de que sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que significa, né, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? Uma forma da gente resumir, que a gente até começou a abordar um pouquinho na semana passada, é que nós, humanidade, temos a capacidade de refletir o caráter de Deus. Nós não somos iguais a Deus, mas temos qualidades que nos vêm do próprio Deus, né? Como está lá em Efésios 2, de 8 a 10. Né? O pecado interfere em nossa identidade com Deus, mas pela graça dele mesmo não a destrói. Então, o que significa, né, criação à imagem e semelhança, né? Obviamente não quer dizer que nós sejamos iguais, mas significa que nós temos a capacidade de refletir o seu caráter, né? Quando nos entregamos a ele, né? Essa foi a primeira questão que nós abordamos hoje, entre outras que nós vamos falar. Por exemplo, esse termo, né? essa duplinha de conceitos que costuma aparecer juntos, né? Corpo e alma. Corpo e alma não são nem opostos nem contrários. Corpo e alma são criações perfeitas de Deus. Deus cria
o homem como corpo e alma. E as duas dimensões desse homem são criações perfeitas de Deus. Corpo e alma são sustentados por Deus, ambos são sustentados por Deus e estão sob a sua soberania. O corpo, como alguém poderia pensar, o corpo não está sob domínio de alguém que não seja Deus, sob domínio de alguma outra dimensão que não seja a própria permissão divina. Corpo e alma, ambos resvalam no pecado. Corpo e alma são objeto da graça salvadora de Deus. Não são opostos, não são contrários, são ambos criações perfeitas de Deus e ambos são objetos da graça salvadora de Deus. Deus nos oferece corpo e alma por sua graça, e ele faz o que ele, por graça também, o que ele tem a oferecer para nós, com ambos, corpo e alma. A alma prossegue após a morte do corpo, mas a sua eternidade também depende da decisão divina. Uma coisa não é obrigatoriamente não é intrínseco à alma ser eterna, mas é uma decisão divina que ela seja. Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque isso é possível. É possível que sejamos enganados, que sejamos ludibriados, que nos deixemos enganar, e nos coloquemos em condições onde tanto o corpo como a alma sofrem, principalmente a alma sofre, por estar distante de Deus. Mas diz Jesus no mesmo versículo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Vocês temem isso aqui, vocês homens, vocês humanidade, vocês temem o sofrimento? Tudo bem. Mas saibam que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu apresentarei diante de Deus. Bom, então, essa segunda dupla de conceitos, primeiro a gente falou de corpo e alma, agora a gente fala de carne e espírito. Aí sim, aquilo que muitas pessoas enganadas associam a discussão sobre corpo e alma como uma espécie de dualidade, como uma espécie de oposição, e que não existe essa oposição, muito pelo contrário, existe sim essa oposição entre carne e espírito, conforme essas duas palavras são usadas nas Escrituras. Do que a gente está falando? A gente está falando quando a gente fala de carne, a gente está falando da natureza corrupta do ser humano, e quando a gente fala de espírito, a gente está falando daquilo que ele pode ser, a nova criatura regenerada pelo Espírito da verdade. Aquilo que ele pode ser por graça do próprio Deus. Então, aí sim a gente tem nas Escrituras não carne como sinônimo de corpo, mas carne como sinônimo de natureza corrupta do ser humano. As características da índole
que está muito mais associada à mente e ao coração do que meramente ao corpo, né? Então, carne aqui como natureza corrupta do ser humano, nada a ver com meramente corpo, a condição corporal, que é criação divina perfeita e maravilhosa. A conversão, o dom da fé, nos liberta do controle da carne, mas ainda somos pecadores, né? A luta contra a carne é diária. E aí nós temos essa passagem muito conhecida, largamente conhecida, da carta de Paulo, né, aos Gálatas, onde a gente deve meditar, porque a carne milita contra o espírito. Aqui sim existe uma oposição, né? Não é de corpo e alma, não. É carne e espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa palavrinha não está no texto bíblico, mas a gente sabe que é disso que o apóstolo Paulo está falando, do nosso querer decaído, né? Da natureza corrupta do ser humano. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, né? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, são opostos entre si, para que nós não façamos aquilo que a nossa natureza corrupta exige, demanda, mas que a gente possa escolher fazer aquilo que o Espírito nos leva a fazer, né? Bom, é isso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Meditem nessa palavra durante a semana e a gente continua nesse mesmo tema com outro aspecto na semana que vem. Fiquem com Deus, um abraço, até lá, tchau, tchau.